Hoje quero falar contigo sobre algo que não aparece nas redes, mas que vive dentro de muita gente, muitas vezes em silêncio. As dúvidas existenciais. Aquelas perguntas que surgem quando tudo abranda, quando o barulho lá fora diminui e de repente ficas apenas a sós contigo. E vem aquela sensação: o que é que eu ando aqui a fazer? Será que estou no caminho certo? E se isto não estiver a fazer sentido nenhum? E se eu estiver a viver uma vida que não é a minha? E repara, isto não é fraqueza, isto é consciência a despertar. Nós crescemos com uma ideia muito simples da vida: estudar, trabalhar, construir, aguentar, como se a vida fosse uma linha reta, como se houvesse um guião certo para todos. Mas a verdade é que a vida não é uma linha, é mais parecida com o mar. Há dias calmos, há dias de tempestade, há momentos em que sabes exatamente onde estás e outros em que parece que perdeste completamente o rumo. E é nestes momentos que as dúvidas aparecem. Mas vamos trazer isto para um lugar mais racional. O cérebro humano precisa de segurança, precisa de previsibilidade, precisa de sentir que controla alguma coisa. Quando tu começas a questionar a tua vida, o teu caminho, as tuas escolhas, o cérebro entra em alerta, porque aquilo que era conhecido deixa de ser suficiente e aquilo que é desconhecido ainda não tem forma. E então nasce a dúvida. A dúvida não é o problema, a dúvida é o sintoma. É como quando o corpo dói, não é o inimigo, é um sinal. Agora vamos um pouco mais fundo, para o teu inconsciente. Muitas das dúvidas não são totalmente tuas, são camadas, crenças que foste absorvendo, expectativas que te colocaram, papéis que assumiste sem perceber. Quantas vezes estás a viver uma vida que faz sentido para os outros, mas não para ti? Quantas vezes estás a cumprir em vez de sentir? E o inconsciente começa a empurrar, através da ansiedade, da insatisfação, do vazio, não porque estás a falhar, mas porque uma parte de ti já não vive adormecida. E depois há a parte espiritual. E aqui não vamos complicar. A tua alma não comunica em palavras bonitas, comunica em sensações. Aquele aperto que não sabes explicar, aquela inquietação que aparece sem motivo, aquela vontade de mudar tudo sem saber por onde começar. Isto não é confusão, é desalinhamento. É como quando usas um sapato que não é o teu número. Tu consegues andar, mas não te sentes confortável. E chega a um ponto que já não dá para ignorar. Há uma coisa importante que eu quero que percebas. Nem todas as dúvidas precisam de resposta imediata. Nós fomos habituados a resolver tudo, a encontrar soluções rápidas, a fechar ciclos depressa. Mas há perguntas que não são para responder, são para viver. Imagina isto. Imagina que estás numa sala escura e que tens uma lanterna na mão. Tu não consegues ver a sala toda. Só vês o pedaço por onde apontas a luz. A vida é assim. Tu não vais ter o mapa completo da tua vida. Nunca. Mas tens sempre luz suficiente para dar o próximo passo. E isso chega. Agora deixa-me trazer-te para um lugar mais direto. Se estás com as dúvidas existenciais, não tentes fugir delas, mas também não entres em espiral. Há uma linha muito fina entre questionar e perder-te. Questionar abre, ruminar prende. Então como é que distingues? É simples. Se a pergunta, dúvida, te leva a sentir, então estás no caminho. Mas se a pergunta te paralisa, estás preso na mente. Então o que é que fazes com isso? Primeiro, abranda.
Não tomes decisões importantes no meio da confusão. É como tentar ver o fundo de um lago quando a água está agitada. Não vais ver com clareza. Segundo, volta ao corpo. O corpo não mente. A mente pode inventar 1000 histórias, mas o corpo sente a verdade. Há coisas que te expandem, há coisas que te contraem, e isso já te diz muito. Terceiro, aceita que não tens de saber tudo agora. A vida não te pede certezas, pede-te presença, pede que estejas aqui, inteira, mesmo sem respostas. E por fim, confia. Não numa ideia mágica, não numa fantasia. Confia no processo. Até porque, se olhas para trás, tudo aquilo que um dia te confundiu acabou por te levar a algum lado. Mesmo aquilo que doeu, mesmo aquilo que parecia não fazer sentido. As dúvidas existenciais não vêm para te destruir, vêm para te reposicionar. São como um aviso interno de que a vida que estás a viver já não chega para quem te estás a tornar. E isso não é o fim, é o início de algo mais verdadeiro, mais teu, mais alinhado. E se estás neste momento da tua vida, respira. Não estás perdida, estás em transição e há uma grande diferença entre os dois. Eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. E lembra-te disto, nem sempre vais ter respostas, mas podes ter sempre direção. E às vezes é só isso que precisas para continuar.